O que significa ser batizado no Espírito e ter a plenitude do Espírito? É o que nós vamos conversar hoje no programa Escola Bíblica, que está no ar agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Que privilégio ter a sua companhia. Fico feliz que você está com a gente. Essa é a nossa temporada de férias. Estamos aqui na comunidade da Igreja Adventista em Manaus, a comunidade Ser. Queria dizer para você que aqui em Manaus, se você procurar uma comunidade adventista, você vai encontrar um setor para estudar mais da Bíblia, que é a escola bíblica em cada comunidade. Se você é de outro estado, procure uma igreja adventista, diga, eu assisto o programa Escola Bíblica, eu quero conhecer mais da palavra. Nosso objetivo sempre é compartilharmos a verdade da Bíblia. Por isso, aqui na Novo Tempo nós temos um departamento, chama-se Escola Bíblica, onde são produzidos os nossos guias de estudos. Aqui, agora, nesta temporada, que é a temporada de férias, estamos estudando um guia que fala de um único assunto, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. São 15 estudos e nós chegamos ao nosso 11º estudo. Você é nosso convidado especial, esteja com a gente. Estamos concluindo essa nossa penúltima semana e semana que vem estaremos na última semana da temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores. Eu quero orar a Deus nesse momento para que Ele nos dê iluminação para a gente entender o que a palavra diz. Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Fala ao nosso coração através do Espírito Santo. Nós queremos abrir o coração para que o Espírito nos oriente e a gente seja instruído por Ele. E assim, a gente conheça mais o Teu amor e sejamos transformados. Eu peço isso. Peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pegue sua Bíblia. Quero começar resgatando um pouquinho o tema da semana passada, ou melhor, tema de ontem, né? Esse é o nosso 11º tema. Tema de ontem, que foi o tema o pecado contra o Espírito Santo. Não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas eu estava pensando um pouquinho quando a gente fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, e eu quero ler Tiago capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando a gente estuda o tema sobre o Espírito Santo, que a gente viu ontem, a gente tem aquela impressão assim, eu sou uma boa pessoa, eu cumpro os meus deveres, eu faço o meu papel, eu não sou uma pessoa má. Esse seria um extremo, e realmente o extremo, o pecado contra o Espírito Santo é o extremo, aquela sucessão de erros que a gente vai cometendo, nosso coração vai endurecendo e a gente não aceita o Senhor Jesus, não há transformação. Agora, quando eu olho de uma forma assim, isso é um extremo, eu sou uma boa pessoa, mas eu não permito que Deus trabalhe, eu não cometi o pecado contra o Espírito Santo porque eu ainda estou aberto e o Espírito Santo está trabalhando e ele não desiste. Mas quando eu não permito, me considero uma boa pessoa, mas não realizo aquilo que Deus quer, e Ele está me mostrando, lembra bem, isso está me afastando. Considerar-se ser bom aos olhos humanos
e não aos olhos divinos, já é um equívoco. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que cumprir o nosso papel, eu vou procurar ser uma boa pessoa. Vou, lógico, está tudo certo. Mas essa transformação verdadeiramente acontecerá quando o Espírito de Deus trabalhar em mim. Eu não sei se eu consegui ser claro para você. Não basta ser bom, né, aos olhos humanos. Não basta. Eu tenho que ser bom aos olhos divinos, porque quando eu tenho o olhar divino, eu já mencionei isso, eu vou olhar para as outras pessoas de forma diferente. A vida não vai estar centralizada em mim mesmo. E essa sucessão de coisas podem me fazer perder a oportunidade e, em algum momento, até ser uma pessoa boa, mas não querer ter a vida transformada por Jesus e não conseguir mais permitir que o Espírito trabalhe. É para a gente pensar um pouquinho, tá? É para a nossa reflexão. Agora, o que significa, que é o que a gente vai trabalhar hoje, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo. Qual é a evidência que ela dá que ela é uma pessoa batizada no Espírito Santo? A gente vai trabalhar esse assunto porque às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito disso. Então, ser batizado no Espírito Santo e o que significa ter a plenitude do Espírito Santo. Quais são as evidências do batismo e da plenitude? Vamos lá, Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Eu trabalhei um pouquinho nisso quando a gente falou sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Nesse texto de Ezequiel, o Senhor está dizendo assim: quando você tiver o Espírito, quando eu colocar o Espírito dentro de você, o seu coração será novo, porque o seu espírito será novo. O coração de pedra será transformado, será um coração de carne. Ou seja, o seu olhar agora é para aquilo que é espiritual. Vou explicar isso. Você vai olhar para a vida, para as coisas, para os planos, para o futuro, de forma espiritual. E você terá planos. E não tem nenhum problema, esses planos podem ser materiais e está tudo bem. A gente estudou na nossa... agora em dezembro, você pode entrar lá no NT Play ou no youtube.com/Escola Bíblica NT. Nós estudamos o nosso guia de estudos Educação Financeira à luz da Bíblia. E Deus quer que a gente prospere, que a gente tenha planos, está tudo certo. Agora, o seu olhar será um olhar espiritual. Eu trabalhei isso. Você será abençoado para abençoar outros, porque você terá o olhar de Jesus. Além disso, diz o texto, quando eu recebo o Espírito e o Espírito começa a mudar a minha vida, diz a Bíblia, eu vou andar nos estatutos do Senhor, eu vou guardar os seus juízos e vou observá-los. Lembra? Já falei isso aqui. Não é mérito, mas eu vou andar, porque a minha vida agora é diferente. Eu estou sendo transformado. Eu vou querer saber o que Deus quer que eu faça. Eu vou querer saber qual é o caminho, Senhor, me diz. Eu me rendo. Quando a gente estudou nessa temporada, como o Espírito Santo guiou a igreja apostólica, né, todos aqueles que começaram na igreja primitiva, a gente vê que aqueles homens se rendiam para que Deus os guiasse. Quando eles iam para determinado lugar levar a mensagem, o Espírito dizia, não é esse lugar. Eles diziam, tá bom, eu vou para cá. Não era mais a vontade deles que estava prevalecendo, mas era a vontade de Deus. É o que acontece com uma pessoa quando ela se rende ao Espírito e é batizada no Espírito. Efésios capítulo 6, verso 18 diz, com toda a oração e súplica. Paulo está escrevendo isso aos Efésios. E em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos,
eu estou intercedendo por vocês. Por quê? Porque vocês um dia me aceitaram. Um dia vocês aceitaram a mensagem que eu apresentei, a mensagem de Jesus Cristo. Atos 19, verso 1, e ele vai fazer referência a este momento de levar esta mensagem. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha que interessante. Eles já haviam recebido a mensagem, mas não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando acreditaram? Quando receberam a mensagem? Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Paulo está dizendo de forma muito clara que quando eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está comigo, me dotando de capacidade para que eu siga esse caminho. Ao mesmo tempo em que eu aceito a mensagem, eu recebo agora o Espírito Santo. E quando eu declaro isso publicamente, quando eu sou batizado, definitivamente eu também declarei: eu recebi o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo me conduz a entregar minha vida ao Senhor Jesus publicamente. O Espírito Santo me leva, e isso na igreja cristã se dá através do batismo por imersão. O Espírito Santo me conduz. O Espírito Santo diz: esse é o momento de declarar publicamente. Mas eu, quando aceitei a verdade da palavra, eu recebi o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito. E definitivamente agora, nas águas, eu recebo o batismo das águas, mas recebo definitivamente o batismo do Espírito. Por quê? Porque a aceitação vem acompanhada pela presença do Espírito para me conduzir. Sem o Espírito, eu não iria às águas. Agora, veja o que aconteceu nesse episódio. Eles já haviam recebido, eles já haviam crido, só que ainda não sabiam a respeito de quem era o Espírito Santo, porque eles haviam sido batizados já. Então, naquele momento, mesmo sem saber, eles haviam sido conduzidos pelo Espírito. Recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E declaramos isso publicamente através do batismo. Dá para entender para você? Para você ficar claro? Porque não tem como receber o Espírito Santo e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E não tem como aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não declarar isso publicamente através do batismo. Não tem. Se eu tenho oportunidade, isso aqui é importante, porque às vezes casos de forma muito limitadas, eles não tiveram oportunidade. A gente pode relembrar, por exemplo, do ladrão na cruz. Ele recebeu o Senhor Jesus, porque o Espírito trabalhou na sua mente naquele momento. E o Senhor disse que ele iria habitar a eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo voltasse. É importante que a gente entenda isso, porque a gente entende essa atuação do Espírito. Então, ser batizado no Espírito é aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E evidenciar isso é ser batizado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Agora, o que vai acontecer a partir daí? Eu já falei isso quando falei da atuação do Espírito Santo na vida da gente. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo. Eu tenho que ir para o intervalo, né? Eu vou rapidinho. Eu vou voltar já. Sabe por quê? Porque o indivíduo aceitou o Espírito, foi batizado nas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, mas agora tem a transformação. A gente já vai ver na volta do intervalo. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica.
estamos estudando hoje, da nossa temporada, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito, tá? Antes de eu dizer para você pedir seu guia e ser um aluno da escola bíblica, eu quero dizer que a gente está na nossa temporada de férias aqui na comunidade Ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Manaus. E a gente tem alguns setores, alguns locais aqui que a gente tem escola bíblica, tá? Então, no bairro Raiz, Rua Aires de Almeida, a gente tem uma comunidade adventista lá, tem escola bíblica. No Castelo do Rei, na Rua Paulo Marinho, também temos escola bíblica lá. Em toda a comunidade adventista você terá essa receptividade. Eu estou sendo específico aqui, tá? Aqui no Adrianópolis, Rua Guilherme Paraense 712, que é onde a gente está. No centro de Manaus, Avenida 7 de Setembro, 1887. Amanhã eu digo mais. Então, seja bem-vindo. Procure uma comunidade adventista do sétimo dia e cresça no conhecimento da palavra. Se você é um aluno da escola bíblica, quer entender mais, daí você pode levar seu guia lá para tirar as dúvidas, se quiser, tá? Se não, faz contato com a gente também. Mas vamos lá. Se você quer receber o seu guia, 3 formas. Primeiro, manda mensagem para o WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Quero receber guia de estudos. Aí vai ter um link, tem que preencher o link, tá? Mas é bem fácil, simples, tá? Não pede ajuda para a meninada. A meninada é fera. Pede ajuda para a meninada aí. Também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E, se você não quer preencher, não quer mandar o link, não quer mandar uma mensagem para receber o link e preencher, liga no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Seja um aluno da escola bíblica. Vamos lá? Vamos concluir o tema de hoje. Uma pessoa recebe o poder do Espírito Santo, ela entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, ela é batizada, ela foi batizada no Espírito e foi batizada nas águas. Agora ela passa por um processo de transformação. Em Gálatas 5,16, que começa a viver a plenitude do Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Ou seja, constantemente, receba o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. E aí você vai passando por essa transformação. A concupiscência da carne é o desejo da carne, aquilo que eu quero. Você agora vai andar no Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito. E você vai ter novidade de vida por andar no Espírito. Versos 22 e 23, ele vai fazer a descrição. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente vai estudar cada um desses detalhadamente, que é o fruto do Espírito na nossa penúltima lição, tá? Mas é isso que vai acontecendo na vida desse indivíduo que agora foi batizado no Espírito e batizado nas águas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você que permitiu que isso acontecesse? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o Espírito Santo, promessa de Jesus se cumprindo, ele habitaria em nós. Nós não estaríamos sozinhos. Uma pessoa cheia do Espírito demonstrará em sua vida o fruto do Espírito. Fica claro isso para você? Vai irradiar, vai manifestar. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito Santo. Ela foi batizada. Ela é um santuário em que o Espírito Santo habita. E onde habita o Espírito, há transformação. A pessoa não fica do mesmo jeito. Nós não ficamos do mesmo jeito. É não cometer pecados? Não. É perfeição? Perfeição na Bíblia é amadurecimento.
Talvez aqui seja uma grande definição. Não sei se eu já usei essa ilustração aqui, acho que sim. É como um fruto que vai amadurecendo no pé. Quando a gente aceita, a gente vai passando por esse amadurecimento. Talvez não esteja de vez ainda, né, para tirar do pé o fruto, né? Mas eu estou amadurecendo, Você percebe seu amadurecimento? Ou seja, antes você agia dessa maneira, que maturidade minha! Não é? Você reagia, talvez, de forma intempestuosa diante de uma situação. Agora você se controla, reflete, olha, está desenvolvendo os vários gomos deste fruto do Espírito Santo na sua vida. Eu vou trabalhar mais isso na sequência, quando a gente chegar para estudar o tema do fruto do Espírito. Sequência para a gente, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Uma pessoa plena do Espírito tem o fruto do Espírito. Ela tem essas qualidades e essa transformação vai acontecendo. Mas uma pessoa plena do Espírito também recebe os dons espirituais. Esse é o contexto de 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai trabalhar na sequência. Os dons espirituais, qualidades, habilidades espirituais que o Senhor nos dá. Talvez até a gente tenha naturalmente, mas agora a gente vai usar para ser uma bênção para as outras pessoas. Agora aqui tem uma coisa interessante. Não sou eu que digo qual é. É o Espírito que me guia. Porque o Espírito distribui individualmente como lhe apraz. Eu simplesmente me rendo, porque eu digo assim, Senhor, eu me entreguei para Ti, fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito, estou desenvolvendo o fruto do Espírito, estou passando por um processo de amadurecimento. Aí, sabe o que vai acontecer contigo? Você não consegue ficar do mesmo jeito. Você quer compartilhar isso com as pessoas, você quer ser bênção na vida das pessoas, você quer ajudar as pessoas. E o Espírito Santo olhou para aquele que se rendeu e disse assim, ele vai ser dotado deste dom especial para ser bênção. Todo aquele que professa ser um cristão deve ou deveria ser bênção na vida de alguém. Porque ele recebe, se ele é pleno do Espírito, se ele está rendido ao Espírito, se ele está se enchendo do Espírito todo dia, ele vai buscar. Ser cheio do Espírito é uma busca constante. E ser uma bênção é uma ação constante. Eu não consigo ficar do jeito que eu estou. E aqui eu podia viajar, né, na fala. É assim, ó. Eu não vou querer que todo mundo seja aceita, obrigar todo mundo. Não é isso, não. Porque o fruto do Espírito não faz isso. Mas eu vou com carinho. Qual é a habilidade que Deus me deu, que agora é um dom espiritual para eu abençoar? Eu olho, seja o conhecido, o parente, aquele que está dentro da casa, e eu faço com carinho. O crente, linguagem interna daquele que aceitou Jesus, né? Ele não fica, perdão da palavra, ele não fica uma pessoa chata. Ele é uma pessoa que todo mundo quer estar perto, sabe? Ele não fica criticando, não fica se achando melhor, não. Ele está pleno do Espírito e aí ele contagia e a pessoa quer estar perto, sabe? Você conhece gente assim? Eu vou usar aqui, né? Um crente agradável. Ou você conhece aquele que não dá para ficar perto às vezes. Eu entendo que às vezes a gente tem boa intenção. Eu entendo. Mas a gente tem que ter às vezes percepção. Espírito me dá percepção para eu entender qual é o meu limite. Para eu compartilhar teu amor. Me enche hoje. Eu vou para o trabalho, me enche
para que eu transborde do teu amor ali. Estou falando para você que só você é cristão na sua casa. Só você. Que o Espírito Santo esteja na sua vida, que você seja pleno, que você desenvolva o fruto e que ao compartilhar a mensagem, você faça isso de forma agradável. No seu trabalho, só você é cristão, que você irradie isso. Eu quero orar nesse momento, para que o Senhor nos dê percepção, para a gente entender os limites. Como Jesus era, as pessoas queriam estar perto dele. Pai do céu, nos ajude a termos sensibilidade, nos ajude a sermos plenos em Ti, plenos, cheios do Espírito, para a gente compartilhar sempre de forma amorosa do Teu amor. Nos ajude, Pai. Nós queremos amadurecer, desenvolver o fruto do Espírito. Nos ajude para isso. Nós clamamos neste momento por isso, em nome de Jesus. Amém.